Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de investimentos. Meu nome é Eduardo Machado, você já me conhece, e nas últimas aulas a gente vem comentado sobre análise gráfica, padrões gráficos. Vocês aprenderam a ler o gráfico de candles. Eu comentei um pouco também sobre formações de padrões que indicam tendências no preço. Mas na aula de hoje eu quero dar uma pausa nesse assunto e comentar de um outro assunto que também é muito importante e que eu considero que seja um dos assuntos, na verdade, mais importantes, que é com relação aos tipos de ordens que existem no mercado. Então, toda vez que você entra no home broker, você vai enviar uma ordem de compra ou uma ordem de venda, saiba que existe um tipo de ordem. Basicamente, existem 3 tipos de ordem, né? Eu vou falar dos 3 aqui na aula de hoje. O primeiro deles, e o mais utilizado entre os traders, que são aqueles investidores de curto prazo, que geralmente analisam o gráfico para tomar suas decisões, é o day trade. Então, day trade, dia do trade. Ou seja, toda vez que você ouvir falar em day trade, saiba que são operações que duram um dia. Não podem durar mais que um dia, senão não é day trade. Ou seja, você compra uma ação hoje ou vende e algum tempo depois, mas ainda assim dentro do mesmo dia, você realiza a operação inversa, ou compra ou vende novamente. Vamos dar um exemplo aqui de compra. Então eu comprei uma ação da Petrobras hoje na abertura do mercado, ali por volta das 10 da manhã. Fiquei acompanhando o andamento do preço das ações e aí quando a ação subiu num ponto que eu achava interessante, que eu achava interessante vender essas ações, eu fui lá e vendi. Então perceba que eu fiz essa operação no mesmo dia. Eu comprei de manhã e vendi algumas horas depois. Isso a gente chama de day trade no mercado financeiro. Por que é importante vocês saberem disso? Porque todo investidor que deseja fazer esse tipo de operação, ele está se expondo a um risco muito grande, mas a probabilidade de um ganho também nessa modalidade de investimento, de especulação, é boa, é muito alta. Então, geralmente, quem faz day trade consegue bons ganhos, ok? Claro, é importante ressaltar que é um tipo de operação que envolve risco e que é recomendável que o investidor tenha experiência antes de sair fazendo esse tipo de operação. Um detalhe muito importante também é a questão da tributação. Além dos custos operacionais que eu vou falar na próxima aula, eu também vou falar da tributação que existe nesse tipo de operação, que funciona assim: 20% sobre o lucro da operação. Então, se eu comprei a 10 e vendi a 15, ainda que seja uma variação extremamente volátil, muito incomum no mercado, eu vendi com lucro. E desse lucro, 20% dele eu tenho que pagar na forma de imposto de renda. Okay? Um detalhe importante também é que as operações com ações não incidem IOF, que é o imposto de operações financeiras, que é muito comum na renda fixa, né? Os primeiros 30 dias. E além do day trade, existe também o swing trade. O swing trade é uma operação que já dura mais de um dia. Então, eu comprar uma ação hoje e vender ela no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Ele tem essa característica de ocorrer no mesmo dia e o swing trade no mesmo mês ou no mesmo período de tempo. Geralmente se considera swing trade movimentos ali de compra e venda que ocorram até dentro de um ano, ok? Então você compra uma ação hoje, se você ficar pelo menos um ano com ela na sua carteira só para daí então vender, então você fez uma operação de swing trade. Novamente, não incide em IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, mas incide o Imposto de Renda. Nesse caso, 15% sobre o lucro. Ok? Sendo que existe um percentual ali que é o imposto farejador, que é o imposto que é retido na fonte, se eu não me engano é 0,005% da movimentação, e o restante do valor você faz o pagamento através de DARF, que você emite lá no site da Receita Federal. E o terceiro tipo de operação, de ordem, na realidade, é o position, ou posição. Esse tipo de operação é muito comum entre grandes investidores. Vou dar um exemplo aqui, o Warren Buffett, por exemplo.
Um outro exemplo também muito comum, Luiz Barsi. Quem acompanha sabe que Luiz Barsi é um grande investidor que utiliza esse método de ordem, que consiste em manter a ação na carteira acima de um ano, pelo menos. Ou seja, o investidor compra a ação e ela fica na carteira do investidor por tempo indeterminado, geralmente superior a um ano, para ser considerado position. Então, essas três características, esses três tipos de ordem, eles precisam estar diretamente alinhados com a estratégia do investidor na hora que ele vai fazer a sua compra de ações. Então, você pode fazer, por exemplo, um day trade ou um swing trade para aquelas operações de curtíssimo e curto prazo, para poder tentar oferir um lucro ali mais rápido no mercado. E você também pode fazer o tipo de ordem position, ou manter uma posição em alguns ativos, que são aqueles ativos que você acredita que vão se valorizar no longo prazo. Então você compra e deixa lá, esquece. Então essa é basicamente a característica do position, ok? Então, a aula de hoje, na verdade, eu só queria fazer esse breve comentário. Nas próximas aulas eu vou abordar esses termos day trade, swing trade e position. Então eu queria dedicar uma aula exclusivamente para a gente falar a respeito desses tipos de ordem, que é para deixar realmente muito claro, que vocês entendam como é que é a dinâmica desse tipo de operação, ok? Então só recapitulando, day trade, compra e vende no mesmo dia, operações de altíssima liquidez, tá ok? Você não pode fazer um day trade, por exemplo, em uma ação que tem um baixíssimo volume de negócios, seria loucura, não tem como, né? Você precisa de liquidez, o investidor em day trade ele precisa de liquidez, ok? Então ele vai tradar blue chips, vai tradar grandes ações, né? Que tem muito volume financeiro no mercado, contratos futuros que também tem bastante liquidez. O swing trade, por sua vez, também você pode até fazer com ações que não têm o mesmo volume de negócios, mas você também pode fazer perfeitamente com ações que possuam um grau maior de liquidez também. E o position, aí o position é realmente aquela operação de longo prazo que o investidor compra e esquece. Essa é basicamente a ideia, ok? Porque ele acredita na valorização no longo prazo. Então, queria dedicar esses minutinhos aí para essa aula de hoje para comentar a respeito desses três tipos de ordem. Nas próximas aulas eu vou falar dos custos operacionais e do imposto de renda de cada uma delas. E espero vocês lá. Espero que estejam gostando das aulas e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e continuar acompanhando nossos cursos, ok? Até a próxima aula então. Tchau!